Vamos lá, pessoal, cálculo de domínio de uma função. Primeira coisa, definido nos reais, nós temos que nos atentar a duas coisas. Que primeiro, a gente não vai permitir a divisão por zero, ela não existe, ok? E dentro dos reais, a gente não tem raiz negativa. Então nós temos que tomar cuidado com essas duas coisas para cálculo do domínio. Primeiro, o domínio são os valores que a função existe no eixo x. Então vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Para começar, quando eu olho para essa primeira parte, eu tenho uma divisão, certo? E essa divisão, ela não pode ser por zero, ou seja, aquilo que tiver no denominador tem que ser diferente de zero. Então, x mais 1 vai ter que ser diferente de zero. Logo, então, x tem que ser diferente de menos 1. Ok? Então, x, passando 1 para lá, menos 1. O x não pode ser menos 1. Por quê? Se entrar menos 1 aqui, menos 1 mais 1 zerou. Ou seja, não existe uma divisão por zero. Do lado de cá, nessa segunda parte, eu tenho uma raiz no denominador. Então, eu tenho dois problemas em um só. Qual é o problema que eu tenho? Essa raiz, ela não pode dar um número negativo e nem pode dar zero, porque raiz de zero é zero, e se ela está no denominador, a gente vai ter uma divisão por zero. Ou seja, o cara que está dentro da raiz, que é o x mais 4, ele tem que ser maior que zero, porque maior que zero, o número sempre positivo. Ou seja, ele vai ter que ser maior, x vai ter que ser maior que menos 4, certo? Então, a solução desse problema é x diferente de menos 1 e x maior que menos 4. Vamos lá, vamos deixar um pouquinho mais complexo isso. Olha para esse lado de cá, eu tenho fração, eu tenho raiz no numerador e no denominador. Vamos lá, vamos começar analisando por partes. A gente analisa uma parte, depois a gente analisa a outra. Analisando a parte de cima, o que eu vou ter? Eu posso ter zero em cima? Posso. Raiz de zero é zero. Zero sobre alguma coisa é permitido. O que não é permitido é alguma coisa sobre zero. Então, 2 menos x só não pode ser negativo por conta da raiz, mas pode ser zero. Então, 2 menos x deve ser maior ou igual que zero. Não tem problema. Menos x, então, maior ou igual que menos 2. Multiplico isso aqui por menos 1, x menor ou igual que 2. Lembrando que quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu devo trocar obrigatoriamente o sinal, ok? Eu inverto esse sinal. Beleza. Ok, então está analisado a primeira parte. Na parte de baixo, eu já tenho dois problemas. Eu tenho uma equação do segundo grau aí, e ela deve ser analisada da seguinte forma. Ela não pode zerar, porque senão a raiz de zero é zero e o zero está no denominador. E eu não posso ter também dando um número negativo, certo? Ou seja, a conclusão que a gente chega é que x ao quadrado menos 8x mais 12 tem que ser maior do que zero, certo?'Vamos lá. Quem são os valores de referência? Se a gente fizer Bhaskara nessa função do segundo grau, a gente vai achar como raiz x' e x duas linhas o valor de 2 e de 6. Ó, some o produto para a gente praticar. 2 vezes 6, 12. 2 com mais 6, 8 com sinal trocado, certo? Só praticar isso daí. Ela tem concavidade para cima, porque o a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, ele é positivo. Então, aqui eu vou marcar a primeira raiz, tá aqui. Aqui eu vou marcar a segunda raiz, tá aqui o 6. Aqui ela é positiva, porque está acima do eixo. Entre as duas raízes, ela é negativa. E a direita da segunda raiz, que é o 6, ela é positiva também, certo? Então, quais são os espaços que a gente pode ter? Essa função ela só vai poder existir, nesse caso aqui, para atender que é maior que zero, do menos infinito até o 2, que ela é positivo, depois entre o 2 e o 6 não pode, porque ela é negativa, e depois acima do 6, que ela volta a ser positiva. Professor, como é que eu vou representar isso tudo? Vamos lá. Eu vou fazer uma linha aqui.
e vou fazer uma outra linha aqui. A resposta da primeira, vou marcar aqui que é 0 e vou marcar que aqui é 2. 2, bolinha fechada. Por que bolinha fechada, professor? Porque nesse caso, o 2 pode entrar, ok? X menor ou igual que 2, dessa condição aqui. Então, qualquer coisa menor ou igual que 2, está marcado aqui, ó, a gente aceita, certo? Vamos lá, aqui a gente aceita, na função do segundo grau, a esquerda do 2 e a direita do 6. Só que o 2 e o 6, eles não podem entrar. Por que eles não podem entrar? Porque eles são raízes de uma equação do segundo grau. E as raízes fazem o quê? Elas zeram a função. Se ela zerar a função aqui, esse cara dá raiz de 0. Divisão por 0 a gente não pode ter. Então, o que eu vou fazer? Deixar aberto no 2 para a segunda função. Ela vem lá do menos infinito, aberto no 2. Da mesma forma, aberto no 6 até o quê? Até mais infinito, ok? Beleza. E qual seria a solução disso, pessoal? A solução ela deve contemplar as duas condições ao mesmo tempo. Você vê que aqui, por exemplo, não existe nenhum tracejado que valida essa solução. Aqui embaixo tem, só que eu preciso contemplar as duas ao mesmo tempo. O único espaço que contempla as duas ao mesmo tempo vem lá do menos infinito e vai até quanto? Até no 2. Só que 2 aberto ou 2 fechado? Se na de cima pode o 2 e na de baixo não pode, ele acaba não podendo para nenhuma das duas, porque eu preciso atender as duas ao mesmo tempo. Então, 2 aberto também. Então, esse aqui é o domínio dessa função. A função só vai existir em x de menos infinito até 2. Eu poderia escrever essa função, esse resultado, como sendo x pertence aos reais, tal que x menor que 2, ok? Ou dessa forma, aberto do menos infinito, que infinito é sempre aberto, até o 2 aberto, porque ele não vai poder entrar, não vai poder participar da solução. Ok, pessoal? Valeu, fica a dica aí.